O Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje vamos falar sobre a inclusão do cadastro de pessoa física, o CPF, no registro de nascimento emitido pelos cartórios potiguares. Além da comodidade e gratuidade, a nova prática deve ajudar a prevenir fraudes e problemas envolvendo pessoas registradas com nomes semelhantes. E você vai ver também o que fazer quando a construtora exige o pagamento da taxa de condomínio mesmo antes da entrega das chaves do imóvel. E mais, os projetos desenvolvidos por um juizado da violência doméstica da região metropolitana de Natal, que estão reforçando a cultura de paz entre as famílias. Continue conosco, Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, fique com o resumo das últimas notícias do Judiciário Norte Rio-Grandense. Até já! O tempo de permanência nas atividades práticas dos alunos do Programa de Residência Judicial da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte foi ampliado. A resolução foi aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça. Com isso, o residente passa a contar com o terceiro módulo prático para atuar nas diversas unidades jurisdicionais do TJRN. Ele tem condições de ampliar o conhecimento prático nas atividades judicantes, especialmente em varas judiciárias as quais ele não esteve inserido. Então, isso vai permitir uma diversidade de conhecimentos em relação à realidade prática das diversas varas judiciárias do Rio Grande do Norte, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O novo sistema de mediação digital vai ser lançado oficialmente no próximo dia 3 de outubro. Um grande mutirão vai ser realizado para marcar esta data nos tribunais estaduais de todo o país. Aqui no Rio Grande do Norte, quem vai passar mais detalhes sobre essa ação é o coordenador estadual dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, Dr. Herval Sampaio Júnior. Dr. Herval, no dia 3 acontece o mutirão das pessoas que já estão cadastradas no sistema. Exato. Mais uma ferramenta interessante que a gente submete a todos os jurisdicionados do Brasil. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não podia estar a largo dessa grande inovação, que é permitir que as pessoas físicas e empresas, inicialmente, posteriormente teremos pessoas físicas com pessoas físicas, possam conversar através da internet e possam solucionar os seus conflitos, tanto os conflitos que têm processos judiciais, como, em especial, conflitos que também não têm. É realmente uma grande revolução em termos de prestação jurisdicional, com segurança, com qualidade, com eficiência. Tudo devidamente prestigiado pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem quiser participar, como é que faz, doutor Herval? Como é que faz para se cadastrar? Pois é, muito simples, tá? A pessoa física em especial, o cadastro é bem fácil, bem tranquilo. Você vai entrar no site do CNJ e lá no site do CNJ você vai ter uma aba da mediação digital. E lá você vai se cadastrar, pessoa física, coloca os seus dados, tá? E você, se tem processo, você tem que vir junto com o advogado. As empresas podem fazer esse cadastro direto online, inclusive com a facilidade, mas tem que juntar alguns documentos que estão lá prescritos no site, mas pode entrar em contato também com a gente, com cada um dos NUPEMEX, dos Sejusc e dos seus tribunais. Nós já temos reuniões marcadas com várias empresas aqui no estado do Rio Grande do Norte, para justamente convencê-las a aderir ao sistema. Como também temos reunião com os juízes. Todos os juízes potiguares devem, evidentemente, conhecer o sistema para que, quando esses pedidos, principalmente dos processos, cheguem, o pedido de homologação do acordo que nós vamos construir online, eles possam homologar sem nenhum problema e dentro da segurança jurídica que o caso requer. Obrigada pelas informações, juiz Herval Sampaio Júnior. Ele é o coordenador estadual do Centro Judiciário de Solução de Conflito. Em Parnamirim, na Grande Natal, 2 projetos sociais estão ajudando homens e mulheres envolvidos em casos de violência doméstica. Os projetos são desenvolvidos pelo Juizado de Violência contra a Mulher, em parceria com a Prefeitura, e buscam incentivar o respeito à mulher e a paz na família.
Todos os homens presentes nesta sala estão ligados a casos de violência doméstica. Uma vez por mês, eles se encontram no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Parnamirim, região metropolitana de Natal. Juntos, eles debatem sobre sexualidade, tipos de violência, construção de gênero e solução pacífica de conflitos. Os encontros fazem parte de um projeto denominado Reconstruindo o Self. A proposta é levar os agressores a refletir sobre a violência e promover a quebra desse ciclo. O vínculo familiar é uma das nossas principal importância do CREAS, trabalhar esse vínculo familiar, vínculos que já foram destruídos ou que já estão querendo ser rompidos, né? Então a gente trabalha isso aí dentro desses grupos. E o homem, ele nunca tinha espaço. Então, quando se percebeu a necessidade também de trazê-los, foi que surgiu o Reconstruindo o Self. Essa já é a terceira turma formada. Mais de 30 homens já foram atendidos pelo projeto. Os resultados são considerados bastante positivos. A taxa de reincidência entre os participantes é de aproximadamente 20%. Na realidade, a gente precisa trabalhar também, além do aspecto punitivo, o aspecto educativo, né? Não adianta aplicar uma punição se eles não têm sequer a capacidade de compreender a razão daquela punição e qual a necessidade de adotar uma conduta diversa, a consequência daquelas condutas. E essa conscientização só é possível alcançar através de um processo educativo. O principal critério para a participação no projeto é o envolvimento dos participantes como réus em processos judiciais ou inquéritos policiais relacionados à Lei Maria da Penha. Os encontros fazem parte do cumprimento da pena. A questão da violência de gênero, na realidade, ela está aquém da consciência. E muitas vezes a pessoa pratica aquilo sem ter noção de que aquilo é errado, de que aquilo não deve ser naturalizado. Então, isso é muito questionado. E o que se diz nesse aspecto é que é a questão da naturalização da violência, né? A pessoa tem a percepção de que aquilo é natural, de que a mulher é uma propriedade dele, de que a mulher deve se submeter aos seus caprichos ou a determinadas posturas, na realidade, que são verdadeiras imposições ou espécies de dominação. Do outro lado da história, as mulheres também são levadas à reflexão. Para as vítimas de agressão foi criado o projeto Lumiar. Semelhante ao Reconstruindo o Self, o grupo feminino se reúne mensalmente. Lá, elas recebem apoio psicológico, orientações sobre direito e encaminhamentos para programas sociais. O objetivo do projeto é trabalhar a autoestima dessa mulher. Quando essa mulher chega no nosso grupo, ela vem muito abatida, vem com a autoestima muito baixa, ela vem muito fragilizada emocionalmente. E aí o grupo tem o objetivo de dar esse suporte, né? De dar essa ajuda para que essa mulher possa reconstruir sua vida, né? No caminho que ela escolher, para que elas possam entrar no mercado de trabalho, já que a grande maioria delas não está no mercado de trabalho. Então a gente também tem esse intuito de fazer com que essa mulher possa desenvolver habilidades. Em caso de violência doméstica, o primeiro passo é denunciar o agressor. A denúncia pode ser feita tanto pelo telefone 190 quanto pela central de atendimento à mulher no 180. A denúncia também pode ser feita diretamente em uma delegacia da mulher ou em qualquer delegacia de polícia nas cidades que não tenham uma unidade especializada. O Rio Grande do Norte teve, há 2 anos, na última eleição, um índice de 30% de votos inválidos. Foi a maior taxa de votos brancos e nulos registrada em todo o país. As causas apontadas para esse cenário vão do voto de protesto até a tentativa de uma possível anulação da eleição. Mas será mesmo que o voto nulo tem o poder de anular uma eleição? Você acredita que um voto nulo anula a eleição? Pode sim, claro. Se todos os brasileiros não, mas 51% analisar, dá para os competentes, a justiça analisar que nenhum é capacitado para concorrer à eleição. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Não, isso é um grande equívoco, né? Inclusive ele tem sido apregoado desde sempre, né? E agora com essa crise política que assola o país, ele tem se propagado de forma mais intensa. Para você ter uma ideia, se assim 70%, 80% da eleição, por exemplo, votasse nulo, ia ser eleito aquele mais votado, né? Então, assim, isso é muito sério, né? Na verdade, o que existe é um grande conflito com relação à interpretação do que consta lá do artigo 224 do Código Eleitoral, né? Ele fala que quando a nulidade alcançar mais de 50%,
né, das eleições majoritárias, ou seja, presidente, governador, prefeito, senador, elas poderão ser anuladas, né? Mas aí, nesse caso aí, vão ser convocadas novas eleições. Quando ele fala nulidade, ele está se referindo ao reconhecimento da fraude, né? E essa fraude ela somente é reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, quando se diz que a nulidade de mais de 50% dos votos na verdade, depois de uma ampla defesa e contraditório, né, um processo amplo em que as pessoas podem se defender, a Justiça Eleitoral chega, né, a uma decisão, ao reconhecimento da existência de fraude. Aí sim se anula a eleição e se faz de novo. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes falando sobre o início da emissão das certidões de nascimento com o número do CPF incluso. Aproveite a pausa para acessar a página do Tribunal de Justiça Potiguar no Instagram e conferir nossas melhores imagens e as mensagens compartilhadas pelo Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Instagram. Justiça e você, volta já! As certidões de nascimento no Rio Grande do Norte, a partir de agora, serão emitidas já com o número do CPF. A novidade, que beneficia principalmente a população de baixa renda, também ajuda na prevenção a fraudes e problemas enfrentados por homônimos, ou seja, pessoas que receberam nomes idênticos. Alexandro Alves foi ao cartório registrar o nascimento do primeiro filho. Para a surpresa do auxiliar de Pizzaiolo, o número do CPF, que ele lembra ter tido certa dificuldade para obter, já saiu impresso na certidão de nascimento do filho recém-nascido. Eu pensei que depois eu ia ter que ir em outro canto e fazer. Não imaginava que ia sair. A partir de agora, todos os cartórios do estado do Rio Grande do Norte estão autorizados a emitir o registro de nascimento já com o número do CPF. Os cartórios deverão encaminhar as informações online diretamente para a base de dados da Receita Federal para receber de volta o número do cadastro de pessoa física. Com o CPF feito no ato, ele passa a existir como pessoa física, uma pessoa com todos os direitos, todas as garantias, podendo inclusive seus pais abrir conta no nome dele, uma série de benefícios em razão desse CPF. E, além do mais, é uma atividade gratuita que se estende, nós vamos estender, melhor dizendo, para todo o Estado. Vamos usar o poder de convencimento junto aos notários para que isso aconteça. Atualmente, o Rio Grande do Norte possui cerca de 170 cartórios especializados no registro civil. Esses são os cartórios responsáveis pela emissão das certidões de nascimento. Segundo a Associação dos Notários e Registradores, pouco mais da metade já estão aptos a realizar o serviço. E, em breve, a iniciativa deve chegar a todo o Estado. A Noreg RN enviou ofício a todos os cartórios solicitando que eles se cadastrassem nessa associação nacional que tem um link direto com a Receita. Então, a grande maioria a gente já tem notícias que se cadastraram e já estão aptos a fornecer na certidão de nascimento o CPF do recém-nascido. O estado potiguar emite uma média de 5.000 registros de nascimento por mês. Em um dos primeiros cartórios a realizar o serviço de emissão de CPF na certidão de nascimento em Natal, o escrevente explica que o serviço é simples e necessita apenas dos documentos dos pais e da declaração de nascido vivo do bebê emitida pelo hospital. Declaração do hospital, emitida pelo hospital, identidade de ambos e CPF, de pelo menos um dos genitores. E somente isso, é simples, é rápido. É fácil, é gratuito, não vai ter custo nenhum. A cobrança já foi considerada ilegal, mas ainda acontece com frequência. É que algumas construtoras exigem do comprador do imóvel o pagamento da taxa de condomínio mesmo antes da entrega das chaves. Bastou assinar o contrato de compra do apartamento para pouco tempo depois receber a surpresa: boletos de cobrança da taxa de condomínio do imóvel. Foi o que aconteceu com a jornalista Érica Lima. Ela explica que a cobrança ocorreu antes mesmo da liberação do financiamento bancário e do próprio imóvel. Questionei a construtora em relação à cobrança das taxas de condomínio e eles falaram não, que isso estava no contrato de compra e venda e que era um procedimento normal, que eu deveria me responsabilizar por essas taxas. Só que eu informei para eles que tinha procurado saber, tinha me informado que aquela taxa era abusiva, aquela cobrança, tendo em vista que eu ainda não tinha posse do imóvel.
Mas os especialistas são claros. Embora a responsabilidade do comprador pelo pagamento do condomínio não esteja regulamentada no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência aponta que a cobrança antes da liberação do imóvel para moradia é indevida. Veja bem, existe um marco definidor que o próprio STJ, né, na lavra do ministro Luiz Felipe Salomão, estabeleceu, apenas pacificou o entendimento de que, a partir do momento em que a posse com a entrega das chaves, né, o uso e gozo do imóvel pode acontecer, esse é o momento a partir do qual deve-se incidir os encargos condominiais. Tá? Antes disso, mesmo que haja alguma transcrição, transmissão do imóvel, a natural assinatura anterior do contrato, ela não gera o direito do incorporador, tampouco do condomínio, cobrar do condômino que não teve posse e entrega das chaves. Quem for cobrado indevidamente pode recorrer aos juizados especiais, tanto contra o condomínio quanto contra a construtora. Basta comprovar a data de recebimento do imóvel e a cobrança realizada antes da entrega das chaves. Para evitar o confronto direto e a transformação do sonho da casa própria em pesadelo, Érica optou por pagar as taxas no momento da cobrança. Agora, de posse das chaves do imóvel, ela diz que vai procurar na Justiça a restituição dos valores pagos. Para poder receber meu imóvel, né, concluir o processo de financiamento, de organizar, passar a documentação para o meu nome e, enfim, ter a posse e receber as chaves, tive que pagar, né? Então, paguei as taxas de condomínio. Eu acho injusto, né? Pagar por algo, paguei 3 meses de taxa de condomínio por algo que eu não usei, que eu ainda não era responsável, que eu ainda não tinha posse. Nessas circunstâncias, é fundamental que, caso haja o pagamento, tá, o consumidor busque os meios, seja PROCON ou principalmente o juizado especial, se estiver dentro da sua alçada, de ter a devolução do valor indevidamente pago. E a depender da forma como foi cobrado, se foi levado a engodo, a má-fé, ele teria direito à repetição do indébito, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor. A mesma regra se aplica à cobrança do IPTU. A cobrança do imposto só pode ser repassada ao proprietário do imóvel após a entrega das chaves. Fique de olho nos seus direitos. E o Justiça e Você está de volta na próxima semana, mas a gente continua ligado. Os canais, você já sabe, são o site do Poder Judiciário e as redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, Instagram, YouTube e também no WhatsApp. E acompanhe também nossas transmissões ao vivo pelo Periscope durante a semana. Foi um privilégio a sua companhia. Até a próxima!